E aí pessoal, beleza? Vou trazer uma questãozinha aqui para vocês, tá? Questãozinha de DMPL, tá certo? Então eu vou começar lendo o enunciado e a gente vai resolver juntos aqui. Eu vou mostrar como é a contabilização de cada fato que for ocorrendo, né, na transição de períodos, para que vocês possam aprender direitinho, tá certo? Então vamos lá. Questão 7, né? Em 31 de dezembro de 2010, a comercial de colchões Belo Sonho LTDA apresenta os saldos de suas contas de DMPL conforme informa, né, as seguintes operações referentes ao exercício de 2011. Tá certo? Então a gente tem aqui as operações que ocorreram uma por uma, né, durante a transição de 2010 para 2011, né, e no 31 de 12 de 2010, né, o último dia, né, do ano, a gente tem os saldos iniciais aqui, né, que a gente vai trabalhar. Né, o saldo inicial aqui do DMPL foi o saldo do final do ano anterior e início do ano de 2011, que é o ano que a gente vai estar trabalhando para poder resolver aqui direitinho, tá certo? Então a gente tem o capital social, reserva legal, reserva para contingência, reserva orçamentária, reserva estatutária. E tem essa continha aqui, reserva de lucros, tá? Gente, essa conta aqui não é o lucros acumulados, tá? Então aqui a gente tem o primeiro evento aqui, né, entre 1 de 2011 e 31 de 12 de 2011. Tem o lucro líquido do exercício, né, entre esse período. Você não vai registrar esse lucro aqui, tá bom? O meu entendimento para essa questão aqui é o seguinte, é que de todas as transações que afetarem um patrimônio líquido, o que sobrar vai ser jogado para essa conta, entendeu? Então essa conta aqui, como ele não especificou se é lucro a realizar, lucro para expansão, ou enfim, qualquer tipo de outra reserva de lucro, então, como essa conta aqui ela não existe, eu vou entender que essa conta sirva simplesmente para que eu consiga zerar a conta de lucros acumulados no final do período, tá certo? Porque a conta de lucros acumulados, ela é uma conta transitória, tá certo? Ela tem que ser encerrada ao final do exercício, tá certo? Então vamos lá. Lucro líquido do exercício de R$ 198.723, tá? Então vamos lá aqui na nossa planilhazinha, tá? Como eu disse que não era lucros acumulados, então a gente tem aqui eu abri aqui uma coluna de lucros acumulados separada, tá? Não é reserva de lucros, são duas coisas diferentes, tá certo? E a gente tem um lucro líquido do exercício, eu vou simplesmente pegar e registrar o valor aqui. Então, eles deu lá que é 198.723. Então, vamos lá, 198.723, está aqui o valor, tá certo? Bom, ocorre alguma permutação aqui? Claro que não, né? Na verdade só está entrando, né? A gente está tirando do ar e jogando aqui, então vai ser zero em todas as outras, tá certo? Então aqui eu vou só arrastar para cá, só para facilitar nosso trabalho, tá certo? E aqui no total, então a gente tem até então que a gente vai ter um saldo, esse saldo aqui, né? Desculpa. A gente vai ter esse saldo aqui como saldo final desse evento, tá certo? Aí, logo depois, vamos ter um aumento de capital social com 30% da reserva orçamentária, tá? Então, como é que se contabiliza isso, né? Como é que se contabiliza isso? Aumento do capital social com 30% da reserva orçamentária. Então, eu estou tirando 30% da reserva orçamentária e estou jogando para o capital social, tá certo? Então vamos lá. Então, para fazer isso, eu tenho que debitar reserva orçamentária, tá? E vou creditar capital social. Aí no valor de quanto? 30% do valor da reserva orçamentária. Então é 30% do valor de 32.900, tá certo? Então vamos lá pegar aqui. Vou calcular aqui 30%, né?
Vou pegar essa casa aqui, calcular 30% do valor. E como eu estou tirando daqui, veja, eu estou tirando daqui, o valor vai ser negativo, né? Menos 1, tá certo? E eu vou jogar esse valor para o capital social. Então eu venho aqui, tá certo? E vou colocar aqui 30% vezes o valor da reserva orçamentária, que é o valor que eu joguei para essa conta. Prontinho, tá certo? Então você vê que é um lançamento permutativo, não vai modificar a questão do patrimônio, né? Os outros aqui é tudo zero, né? Zero, que não teve modificação nenhuma aqui de valores. Tudo zero. Não mexeu com lucros acumulados dessa vez. E aqui, por conseguinte, vai ser zero também. Porque quando eu somar isso aqui, veja, quando eu somar essa coluna aqui, né? Você vê que realmente não mexeu com lucro do período, não mexeu com... Já está mexendo com valores anteriores, né, valor de 2010, então o resultado final dessa transação aqui vai ser zero, tá certo? Vamos lá. Da reserva estatutária, a empresa resolveu distribuir 10% para seus herdeiros. Então, o que é isso, gente? Vamos fazer a contabilização disso aqui para vocês entenderem o que eu vou fazer, tá certo? Para você distribuir para os seus herdeiros, que no caso seriam os sócios, né, da empresa, então o que acontece? Eu vou tirar da reserva estatutária 10%. Na reserva estatutária tem 18.750. Então eu vou debitar aqui reserva estatutária, que eu estou tirando o valor, né? Reserva estatutária, que tem um saldo credor, tá certo? O valor de 1.875, que já é os 10% de 18.750, né? E vou acreditar aqui nesse caso, sei lá, dividendos a pagar, por exemplo, né? Supondo que isso aqui sejam dividendos, tá? Aqui, a questão ela só diz que vai ser distribuído para os herdeiros, então a gente subentende que esses herdeiros sejam os próprios sócios da empresa, tá certo? Então, o que vai acontecer? Eu vou pegar aqui na DMPL, vou registrar uma saída de 1.875 e como a conta dividendos a pagar não é uma conta de patrimônio líquido, o que vai acontecer? Simplesmente a conta creditada, a conta que vai receber esse valor, vai ser uma conta de passivo, tá certo? Então, ela não entra nesse caso aqui. Então, eu simplesmente vou tirar 1.875 daqui, tá certo? Então, vou lá, 0,1 vezes o valor, esse valor aqui. E como está saindo, né, vou multiplicar por menos 1 isso aqui. Daí representa uma saída de 1.875. Nenhum dos outros foi alterado, né? Vou adicionar aqui 0, tá certo? Aqui eu vou pegar e arrastar para ficar mais fácil, poupar tempo, tá certo? E aqui, quando eu for fazer o somatório, né, dos eventos aqui, para ver quanto que afetou o patrimônio líquido, a gente vê que teve uma saída aqui de 1.875, tá certo? Então, essa transação afeta o patrimônio líquido e representando uma saída de 1.875, tá bom? Vamos lá. Constituição de reservas, legal, 5%, orçamentária, 18% e contingências 22%, tá certo? Então, antes de vir para cá, para os lucros acumulados, que eu vou fazer o valor cheio, para ver quanto saiu, eu vou calcular logo desse valor aqui, de 198.723, os 5% da reserva legal, o 18% da orçamentária e 22% da de contingência, tá certo? Então vamos lá. 0,05 vezes o valor aqui, tá certo? Vezes o valor do... Eu esqueci de colocar o igual aqui. Polaris Office muito pior que o Excel, enfim. Vamos lá. Aí representa esse valor aqui. Então é o valor que foi destinado para a reserva legal. Não se preocupem que eu vou mostrar o lançamento para vocês, tá? Antes de mostrar o valor total. Mas vamos lá, continuar. A reserva para contingências foi 18%, tá certo? Então vamos lá, 0,18 vezes o valor dos lucros acumulados, né? Deu esse valor aqui.
E para a reserva orçamentária, ou para a reserva para contingência, desculpe, a reserva para contingência foi, na verdade foi 22, perdão, então aqui é 22%, não é 0,18. E para a reserva orçamentária, agora sim, foi 18%. Então, vamos pegar aqui igual a 0,18 vezes o valor dos lucros acumulados. Tá aqui. Tá certo? Então, agora sim tá certo. A gente tem esses três valores que foram distribuídos para reservas. Na contabilização, como isso ficaria? Né? Eu debito aqui lucros acumulados, estou tirando, né, o valor do lucros, da conta de lucros acumulados, que até tem que ser encerrada no final do exercício, tá certo? E eu vou creditar, vão ser 3 créditos aqui, né? Vão ser 3 créditos. Aqui eu vou creditar reserva legal no valor de R$ 9.936,15, tá ali que a gente acabou de fazer. Vou creditar reserva orçamentária no valor de R$ 35.770,14 e vou creditar a conta de reserva para contingências no valor de R$ 43.719,06, certo? E a conta de lucros acumulados vai ser basicamente o somatório das três, tá? Eu vou fazer direto aqui na planilha porque fica mais fácil, né? Já tem a fórmula. Então, para saber quanto saiu de lucros acumulados, eu simplesmente vou pegar aqui, vou somar esses três valores, no caso, vou somar o valor que saiu da reserva legal, que foi para a reserva legal, né, que saiu do lucro, o valor que saiu do lucro e foi para a reserva de contingência, e o valor que saiu do lucro e foi para a reserva orçamentária, eu vou pegar e vou fazer a soma desses três, tá certo? Né? E, além disso, vou multiplicar essa soma por menos 1, porque ela está saindo dos lucros acumulados, tá? Então aqui a gente tem o valor de 89.425,35 negativo, né? Tá saindo, tá debitando os lucros acumulados, então eu registro aqui o valor negativo, tá certo? Quando eu for fazer aqui o abatimento desses valores, né, ele vai bater aqui, vai dar zero, tá certo? Então eu vou fazer aqui a soma, né? E aí eu vou pegar e vou somar todas essas casas aqui. Você vê que dá zero aqui, né? Tá saindo dos lucros e indo para as reservas. Então isso aqui não modifica patrimônio líquido, tá certo? Então eu vou apagar aqui para a gente continuar. Vamos lá. A gente tem aqui uma reversão de 13% da reserva de contingências. Repare uma coisa. A gente constituiu esse valor aqui para a reserva de contingência. Só que teve uma reversão da reserva de contingências. A reversão de 13% trata do valor, sempre do valor inicial, não do valor que estava no meio do período, tá certo? Então, vamos reverter aqui 13% do valor inicial, né? Então vamos lá, igual, né? Eu vou tirar aqui 13% desse valor. E quando a gente a gente reverte uma reserva, a gente devolve para a conta de lucros acumulados, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou calcular aqui 13% vezes o valor que tinha, né? E vezes menos 1, porque está saindo, tá certo? Então eu vou tirar 3.372,72. Isso na contabilização vai ser o quê? Eu debito reserva para contingências, tá certo? No valor de 3.372,72, perdão, e credito aqui a conta de lucros acumulados, tá certo? No mesmo valor, tá certo? Então
eu venho aqui em lucros acumulados, né, e vou registrar aqui o mesmo valor, só que positivo, porque ele está vindo para cá. Tá? Então vai ser 13% vezes o valor original da reserva de contingência. Pronto. Quando eu for fazer aqui o abatimento também, como é um lançamento permutativo, né, tá tirando de um, o fato permutativo tirando de um e levando para o outro, tá certo? Aí você vê que aqui dá zero também. Vou preencher aqui as outras que não foram preenchidas com zero, só para facilitar a visualização. Aqui não tem nada, aqui não tem nada, não tem nada, aqui é zero, e aqui zero, e aqui em cima zero também. Pronto. Tá, agora vamos para os dois últimos, as duas últimas transações que a gente vai fazer para resolver essa questão, tá certo? Vamos lá. Reversão de 13% já foi. A distribuição dos dividendos será de 40%. Então vamos lá. A distribuição de dividendos, como é que é feita? Né? Ela é feita também sobre o valor original do lucro que a gente registrou lá no início, que é 198.723, que eu registrei aqui, tá certo? Então vamos lá. Então eu debito aqui lucros acumulados, né? Aí eu vou pegar 40% do valor de 198.723, a gente vai fazer ali na planilha, vocês vão ver. E vou contabilizar aqui, né, vou creditar aqui dividendos a pagar, tá certo? Vai ser pelo mesmo valor. Tá. Esse fato aqui modifica, vocês podem ver que modifica o patrimônio. Por quê? Porque a conta de dividendos a pagar, ela é uma conta patrimonial, não uma conta de patrimônio líquido, né? Ela é uma conta do balanço patrimonial de passivo, né? Uma conta passiva. Então, tá certo? Eu vou deletar aqui e vou mostrar na prática para vocês. Tá? Então, eu vou vir aqui, vou calcular 40% do valor dos lucros que tinha originalmente e vou multiplicar por menos 1. Ele representa uma saída. Perceba que eu não vou fazer nada em nenhuma das outras contas, tá? Então aqui vai ser tudo zero nas outras, tá certo? Porque a conta que recebe esse saldo aqui de 79.479,20 é uma conta que está no passivo. Então a gente não vai colocar nenhuma coluna de conta aqui que vai receber esse valor, tá? Ela não faz parte do patrimônio líquido, no balanço patrimonial. Ela vai fazer parte do passivo circulante, tá bom? Então aqui, quando eu for fazer aqui o abatimento, né, para ver, vai ficar pelo saldo negativo mesmo, tá? Reduzindo então o valor do patrimônio líquido. E por último, né? Percebam que se eu fosse fazer o total aqui, deixa eu ver se está certo esse. Não, não está certo. Se eu fosse fazer o total aqui das contas, ia sobrar um valor residual de lucros acumulados. Isto aqui está errado, gente. Não pode acontecer isso em hipótese alguma, tá certo? Então, o que será feito nessa ocasião para a gente poder acertar a questão, tá? Sempre no final do exercício eu tenho que zerar a conta de lucros acumulados e jogar o valor que sobrou para alguma coisa, tá? Então, nesse caso, como sobrou um valor de 33.181,17, o que eu vou fazer? Eu vou tirar de lucros acumulados, né? 33.181,17, vou debitar isso e vou creditar qual conta? A única conta que o exercício não falou nada sobre ela, tá certo? Que foi a reserva de lucros. Ele não falou nada, mas você, por dedução, vai jogar para essa conta, porque ele não especificou que essa conta era algum tipo de lucro específico, tá certo? Então, nesse caso, você vai jogar para essa conta, reserva de lucros, tá certo?
valor de 33.181,17. Isso na planilha vai ficar como? Eu vou vir aqui, vou fazer, né, o somatório de todos os valores aqui da conta de lucros acumulados e vou multiplicar por -1, porque ele representa uma saída de dinheiro, né, daqui. E vou jogar o valor para cá, tá certo? Então vou fazer o somatório de novo, só que dessa vez vai ficar positivo, tá? Pronto. Quando eu for fazer o total desse saldo, ele vai dar 0, porque também é permutativo, como vários outros aí que vocês viram, tá certo? Então vou vir aqui, vou somar a linha todinha, e aí a gente vai ter 0 aqui. Não mudou nada no saldo final. Percebam que se eu tivesse deixado o valor em lucros acumulados, esse valor aqui que estava antes, né, não ia modificar em nada, teoricamente, o saldo final, tá certo? Só que a conta de lucros acumulados sempre deve ser zerada, tá? É uma conta transitória. Então eu joguei para a reserva de lucros e aí a gente tem os saldos aqui finais de cada conta, tá bom? Capital social vai ser esse valor, reserva legal em 2011, né? 12 de 2011 vai ser esse valor, reserva para contingências vai ser esse, reserva orçamentária vai ser esse, reserva estatutária é esse, reserva de lucros esse, lucros acumulados 0, tá? Que era o nosso objetivo, zerar. E agora a gente sabe o saldo final. Se ele perguntar qual foi a variação do patrimônio líquido, o que você faz? Você simplesmente pega o saldo final e diminui do saldo inicial para ver quanto foi a variação, tá certo? Então você pegaria esse saldo aqui e subtrairia do saldo inicial, você vê quanto variou no período. Então a variação do patrimônio líquido no período de 2011 foi no valor de 117.358,80, tá bom? Então é isso, galera. Essa foi uma questãozinha básica aí de DMPL, tá? Que pode surgir alguma dúvida por conta dessa conta aqui, reserva de lucros, mas não tem segredo para resolver isso aqui, tá? Basicamente, as dicas que eu dou, o passo a passo primeira coisa, monte essa tabela, né? Mesmo que seja escrita, se você esteja fazendo uma prova de faculdade, alguma coisa do tipo, monte a tabela, liste, né, todos os eventos, igual eu fiz aqui, né? Movimentação, aí tá, coloque todos os eventos, tá certo? Que vão ter algum tipo de impacto, mesmo que sejam permutativos, e coloque aqui embaixo o saldo final, tá certo? Saldo inicial do PL, saldo final do PL, tá bom? E aí, o segundo passo, você vai ver se já tem uma coluna destinada a lucros acumulados, que no caso não tinha, né? Tá até escrito errado aqui. E como não tinha, eu acabei criando, tá certo? Então sempre façam isso, isso vai ser absolutamente necessário para vocês. E vocês têm que ter em mente que, para a questão estar certa, no final a conta de lucros acumulados tem que estar zerada. E vocês também devem conhecer todas as contabilizações que a gente fez no início, tá? E só para finalizar, eu não mostrei o lançamento para vocês da Constituição, né? Da conta de lucros acumulados, né? Do lucro do exercício, tá? Como eu falei que vocês precisam conhecer os lançamentos, eu não tinha mostrado para vocês, tá certo? Mas vou mostrar por desencargo de consciência, tá? Então aqui a gente tinha, na verdade, esse valor registrado numa conta chamada ARI, antigamente, que é apuração do resultado do exercício, tá? Tinha no valor de 198.723,00. Só que eu tô tirando dessa conta de ARI e eu justamente peguei e joguei para os lucros acumulados, tá? Então eu joguei o valor para a conta de lucros acumulados. Então esse aqui é o primeiro lançamento, tá bom? Então só para mostrar para vocês, lembrando,
fatos permutativos em que você simplesmente tira do lucro para jogar para outra conta que também estará no patrimônio líquido não afetam o valor final, né, aqui, porque eles vão se zerar, como foi o caso da constituição de reservas, tá? Constituição aqui, aqui foi reversão de reserva, então também está tirando de uma conta que já existia para uma conta que já existe também, então não vai afetar em nada aqui nesse caso, tá certo? Constituição de reservas a mesma coisa, só estou tirando do lucro que já tinha sido registrado antes, então aqui fica 0, e aqui a mesma coisa, tá certo? Então, basicamente é isso que eu tinha para reportar para vocês, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Então a gente fica aí com essa breve introdução aí a um exercício de DMPL. Em breve a gente vai ter mais vídeos com questões mais complexas, tá? Isso aí é só para vocês ficarem ligados. Aí qualquer dúvida pode deixar nos comentários aí que a gente, na medida do possível, tenta responder, tá? Muito obrigado pelo seu tempo, valeu, até a próxima, falou e fui!